Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. Há épocas na vida em que parece que demais foi perdido. Talvez você olhe para trás e pense em oportunidades que poderiam ter mudado o curso da sua vida, mas que de alguma forma passaram. Talvez houve relacionamentos que poderiam ter trazido grande encorajamento, apoio ou alegria, mas por razões que você não consegue explicar totalmente, eles terminaram ou nunca começaram. Talvez fosse um sonho que você carregou no coração por anos, apenas para vê-lo desaparecer. Podem ser até épocas da vida das quais você nunca consegue se recuperar. Quando você carrega tais pensamentos, é fácil desanimar. Você pode começar a acreditar que o que está perdido nunca pode ser recuperado. Mas a verdade da palavra de Deus nos diz algo muito diferente. Nós servimos a um Deus da restauração. O Senhor não está limitado por fronteiras humanas. Ele não é contido pela finalidade dos nossos erros ou pela crueldade das nossas circunstâncias. Lembre-se, o que é impossível para o homem ainda é possível para Deus. Se você crê que Deus é o restaurador, declare: "O meu Deus restaura", e prepare a sua fé. A Bíblia nos dá imagens claras do seu poder restaurador. Em Marcos 5,15, vemos o exemplo de um homem que havia sido atormentado para além da ajuda humana. A Escritura descreve o momento em que encontraram esse homem junto a Jesus. E vieram a Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Esta não era uma situação comum. Este homem vivia entre os túmulos, isolado da sociedade e consumido por espíritos imundos. Dia e noite, ele clamava em agonia. Ninguém conseguia contê-lo. Por todas as medidas humanas, ele estava além da salvação. Mas ele encontrou Jesus. Num único momento, tudo mudou. O tormento parou, a opressão se foi. A sua mente foi restaurada. A sua dignidade foi restaurada. A sua paz foi restaurada. Ele foi vestido novamente com a cobertura da misericórdia de Deus. Esta não foi uma cura parcial, foi uma restauração completa de tudo o que havia sido roubado. Se você precisa de uma restauração completa do seu passado, declare "restaurado por Jesus" e apegue-se à sua intervenção. Temos outro exemplo de restauração apenas alguns versículos depois, em Marcos 5:41-42. Uma jovem havia morrido. A sua vida tinha sido interrompida, e a tristeza havia tomado conta de toda a casa. Mas quando Jesus chegou ao local, ele pegou a menina pela mão e disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu te digo, levanta-te." Imediatamente, ela se levantou e começou a andar. A sua vida, que havia terminado, foi devolvida. Os seus pais e todos os presentes ficaram cheios de espanto. Em ambas as histórias, o homem atormentado por demônios e a menina ressuscitada, uma verdade se torna clara. Jesus restaura o que parecia perdido sem reparação. Quer seja uma mente despedaçada, um corpo quebrado, ou mesmo a própria vida, ele é capaz de trazê-la de volta. Nada está fora do seu alcance. Portanto, se a sua oração hoje soa como: "Senhor, preciso que vires as coisas na minha vida", você está a orar para o único certo. Se você se encontra a dizer: "Senhor, preciso do teu favor e misericórdia para me seguir. Preciso que tu me tragas para uma nova estação", saiba que Deus ouve tais orações. Deus ouve as orações que buscam o favor, a bondade e a misericórdia dele para seguirem você. Ele ouve o clamor por uma nova estação e a súplica para que ele silencie as vozes que duvidam da sua capacidade. Ele fez promessas muito claras sobre a restauração. Em Joel 2:25-26, Deus profere estas palavras poderosas, que são a base da nossa fé hoje. "E restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto devorou, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que operou maravilhosamente convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado." Note o que ele diz. Ele restaurará não apenas bens ou bênçãos materiais, ele restaurará os anos, o próprio tempo, que acreditamos nunca poder ser recuperado. Está nas mãos de Deus. O que foi consumido,
roubado ou destruído, Ele é capaz de devolver, muitas vezes em medida maior do que antes. A promessa de restituição dos anos, Joel 2:25, é poderosa, mas Deus não restaura apenas o que está à sua volta. Ele restaura você. Em 1 Pedro 5:10, lemos: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Isto nos diz que Deus não restaura apenas coisas. Ele restaura a sua alma. Ele aperfeiçoa o que está em falta. Ele fortalece o que está fraco. Ele estabelece o que está abalado. A sua restauração é tanto interna quanto externa, afetando cada parte de quem você é. Mas a restauração não é apenas sobre o que Deus pode fazer. É também sobre o que nós, como seus filhos, devemos acreditar. A fé é a ponte entre o lugar de perda onde você está e a restauração que Deus promete. Se você olhar apenas para as suas perdas, através das lentes do raciocínio humano, poderá concluir que tudo acabou. Mas quando você escolhe olhar através das lentes da fé, verá que Deus já começou uma nova obra, mesmo antes que você possa percebê-la. Às vezes, a restauração não acontece de forma instantânea. Assim como as estações mudam lentamente, algumas curas e reviravoltas na vida levam tempo. A semente é plantada antes que a colheita apareça. É por isso que você deve se apegar às promessas, mesmo quando nada parece estar a mudar na superfície. O gafanhoto pode ter comido muito, mas os campos podem florescer novamente. Os anos podem parecer perdidos, mas Deus pode preencher o próximo capítulo da sua vida com tanta abundância que ofusca o que foi perdido. Se você se sente vazio, Ele pode preenchê-lo. Se você se sente esquecido, Ele se lembra de você. Se você se sente quebrado, Ele pode consertar cada peça até que a sua vida seja mais bonita do que antes. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais, que você perdeu o seu momento, que nunca recuperará o que foi tirado. Mas Deus diz o contrário na sua palavra. Salmos 84:11 declara que Ele não reterá bem algum daqueles que andam em retidão, e o seu coração é vê-lo completo, não meio restaurado, mas a caminhar na plenitude da sua bondade. Então, hoje, levante os olhos das ruínas e olhe para o restaurador. Não se fixe no que perdeu, concentre-se em quem é o nosso Deus. Ele ainda é aquele que chama as coisas mortas à vida. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Lembre-se, o melhor ainda está por vir. Ele ainda é aquele que chama as coisas mortas à vida. Ele ainda é aquele que fala paz no caos. Ele ainda é aquele que pode pegar uma história de perda e transformá-la num testemunho de vitória. Ore com ousadia e permaneça firme na verdade de que Jesus Cristo restaura. A sua restauração pode não parecer exatamente como o seu passado. Pode ser algo novo e maior, ou algo além do que você poderia imaginar. Porque com Deus, o melhor não está atrás de você. O melhor ainda está por vir. Agora, vamos nos unir em oração. Se possível, feche os olhos, respire fundo e convide o Espírito Santo. Deixe o poder da palavra de Deus agir em seu coração. Rei Jesus, Tu és soberano sobre toda a terra, e ainda assim, me conheces pelo nome. A Tua palavra diz em Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, eu encontro conforto nesta verdade, porque não preciso entender tudo para confiar em Ti. A Tua sabedoria é perfeita, o Teu tempo é impecável, a Tua perspectiva é eterna. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que questionei o Teu plano. Perdoa-me pelos momentos em que o medo ou a impaciência me fizeram duvidar da Tua bondade. Perdoa-me pelas vezes em que me apoiei no meu próprio entendimento em vez de me apoiar em Ti. Lava-me da soberba que pensa que posso gerir a minha vida melhor do que Tu. Purifica o meu coração para que a minha confiança não seja condicional aos resultados, mas enraizada em quem Tu és. Senhor, a Tua palavra está cheia de lembretes de que Tu
És um Deus que restaura. Penso no homem atormentado por uma legião de demônios, a viver entre os túmulos, isolado e além da ajuda humana. Mas quando tu entraste na história dele, tudo mudou. Tu expulsaste a escuridão, restauraste a sua mente, vestiste-o de paz e devolveste a sua dignidade. E também levantaste uma menina da morte. Senhor, se tu podes chamar os mortos para se levantarem, então certamente podes soprar vida nos lugares da minha própria vida que parecem mortos. Sonhos que murcharam, esperança que desvaneceu, alegria que foi roubada. Pai, eu coloco diante de ti cada perda, cada desapontamento, cada pergunta sem resposta. Eu coloco nas tuas mãos os relacionamentos que não deram certo, as oportunidades que escaparam, as épocas que eu gostaria de reviver. Eu entrego tudo a ti porque eu creio que tu tens algo maior reservado. A tua palavra em Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, nem teme quando vem a seca, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Senhor, faz-me como essa árvore, deixa as minhas raízes aprofundarem-se em ti, para que, independentemente da estação, eu permaneça firme. Quando o calor vier, que eu não murche. Quando a seca vier, que eu não tema. Que a minha vida dê frutos duradouros porque é nutrida pela tua presença. Eu rendo os meus planos, os meus prazos, as minhas ambições e os meus desejos a ti. Eu escolho confiar que se tu fechas uma porta, é para a minha proteção. E se abres uma porta, é para o meu chamado. Recuso-me a medir o meu futuro pelas minhas circunstâncias atuais, porque sei que tu estás a trabalhar nos bastidores de maneiras que eu não consigo ver. Senhor, ensina-me a silenciar toda a voz que contradiz as tuas promessas, vozes de dúvida, medo e desânimo. Deixa a tua palavra ser mais alta do que as minhas emoções. Deixa a tua verdade anular as mentiras do inimigo. Lembra-me que mesmo quando o inimigo vem para roubar, matar e destruir, tu vieste para dar vida, e vida mais abundante. Ajuda-me a ver que o que parece um revés pode ser uma preparação para algo maior. O que parece perda pode ser uma porta para uma estação melhor. O que parece oração não respondida pode ser a tua mão amorosa a guiar-me para o que é melhor. Eu oro pela fé para continuar a caminhar quando não sei o destino. Eu oro pela coragem para continuar a ficar de pé quando a batalha parece longa. Eu oro pela paciência para continuar à espera quando nada parece mudar. Eu oro pela resistência para continuar a louvar quando me sinto cansado. Espírito Santo, enche-me de novo. Sopra no meu coração a certeza de que Deus é por mim e não contra mim. Ajuda-me a lembrar que o meu valor não está no que eu conquisto, mas a quem eu pertenço. Senhor, eu creio que tu estás a trabalhar todas as coisas juntamente para o meu bem, como prometeste em Romanos 8:28. Então eu declaro hoje: a minha confiança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, o meu futuro está no Senhor. Eu não serei movido pelo que vejo, eu permanecerei firme no que creio. E eu creio que o meu Deus é fiel, o meu Deus é capaz e o meu Deus é bom. Obrigado pela restauração que já está a caminho. Eu selo esta oração no nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva amém como um sinal de fé. Eu oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teremos a honra de orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.